Então, eu vou trazer para vocês aqui 3 aspectos da procrastinação. E aí vocês já vão entender que a coisa é séria mesmo. Sim, porque, pelo menos no meu ponto de vista, tem o aspecto psicológico, tem o aspecto sistêmico e tem o aspecto sistêmico e o aspecto fisiológico, tá? Então, eu vou falar dos 3 para você e vou começar sobre o aspecto fisiológico. O que é fisiológico? Quando a gente está falando de fisiologia, a gente está falando de corpo, a gente está falando de célula, a gente está falando de hormônio, a gente está falando de neurotransmissor, a gente está falando disso aqui, ó, de matéria, tá? Funcionamento do corpo, dos órgãos, dos sistemas, enfim. Então, do ponto de vista fisiológico, existe um vício na adrenalina. Existe um prazer naquela adrenalina que é gerada quando você deixa a coisa para a última hora. Então, a pessoa que é procrastinadora, chega um ponto que ela se torna viciada em procrastinar. Ela se torna viciada naquela adrenalina de ter que sempre executar as coisas de última hora. Porque procrastinar não é deixar de fazer. Às vezes, dentro da procrastinação, a gente abre mão de fazer. Mas na procrastinação em si, a gente só fica deixando para depois. Mas, em geral, como a gente está na vida adulta, a tarefa chega, né? A hora de entregar a tarefa chega, o limite de espera chega e a gente tem que executar. Então, o que o procrastinador faz? Ele estende aquilo ao máximo de tempo que ele puder. Por quê? Porque lá no final ele vai executar aquela tarefa com um nível de ansiedade enorme. E esse movimento de ansiedade libera hormônios, um deles é a adrenalina, e essa adrenalina é viciante. Né? Então, assim como essas pessoas que amam o esporte radical, e se ficar sem esporte radical, muitas vezes elas se deprimem, é porque elas estão viciadas naquela sensação, na verdade elas estão viciadas nessa descarga de adrenalina que o esporte radical traz. Então, a pessoa procrastinadora, ela tem esse vício em adrenalina. Por isso que a mudança, então, já vou falando para vocês o problema e como mudar, né? Como é que eu mudo, então? Eu vou mudar se eu me viciar em bons resultados. Então, se ao invés de ficar sempre dependente daquela adrenalina que eu experimento ali, tô aqui, tenho que entregar esse trabalho daqui a 10 minutos. Meu Deus, será que a internet vai dar certo? Meu Deus, será que meu relógio está certo com o do professor? Sabe aquela coisa que a gente começa a experimentar lá no colegial, né? Que já começa a procrastinar desde que é muito pequeno. E muitas vezes a gente não tem modelo dentro de casa, né? De uma pessoa disciplinada, de uma pessoa que é viciada em bons resultados. Aí junta a fome com a vontade de comer e a coisa desanda. É o item 2. Tem um, né? Que é o aspecto fisiológico da procrastinação. A gente vai romper com ele a partir do momento que a gente estabelece bons hábitos. Então, por exemplo, eu estou sempre chamando a atenção de vocês aqui na panelinha para criar o hábito de acordar cedo, inclusive no sábado e no domingo, quando a gente não tem aula, né? Por quê? Porque eu sei que tem mulher que procrastina, ela não vem pro ao vivo, ela põe o relógio despertar, o relógio desperta, ela fala, eu assisto depois, vai ficar gravada. E aí, como geralmente fica gravada mesmo, então ela sempre assiste. Aí ela vai com a adrenalina, né? Nossa, será que ficou gravada mesmo? Era um tema que eu precisava tanto. Aí ela vai com aquela adrenalina e aí a aula tá gravada, ela, que prazer. Ela tem muito prazer nesse movimento, né? De será que, e aí chega e dá certo. E na maioria das vezes que você procrastina, as coisas dão certo. Esse é o grande problema. Até que um dia ela procrastina. Por exemplo, as pessoas procrastinam muito aqui dentro trazendo para o meu contexto profissional. As pessoas procrastinam muito o workshop Salve o Seu Casamento. São 3 aulas, ficam disponíveis por uma semana
E as pessoas sempre deixam para o final de semana. Acontece que chega final de semana, tem a tarefa, aí ela vai fazer a tarefa, muitas vezes essa tarefa demanda um pouco mais de tempo. Final de semana, quem é mãe, quem é casada, sabe que final de semana é sempre uma caixinha de surpresa, né? Às vezes você não está esperando uma visita, às vezes você acha que seu filho vai estar tudo bem, às vezes ele acorda com febrinha, às vezes a casa está de um jeito que você não tem como parar para assistir uma aula, enfim, coisas da vida de mulher. Por isso que o tema é esposa procrastinadora. Então, o que acontece? Ela procrastina e deixa para assistir no domingo. O que a gente já sabe? Quando dá meia-noite, né, 11h59 é o limite. Meia-noite a gente tira as 3 aulas do ar e a gente não está nem aí se a pessoa está no meio da aula. Então, como é que ela assiste a aula? Ela assiste a aula, ela fica com um olho em mim e um olho no relógio. Um olho em mim, um olho no relógio. Ela fica olhando quanto tempo falta para a aula acabar e que horas vai dar 11h59 para ela poder, para ela poder saber, né, se o tempo restante vai ser suficiente para assistir a aula. Muitas vezes ela tem que passar o conteúdo para frente para pegar o final, que acaba não fazendo sentido porque ela não assistiu a metade da aula, o meio da aula. Gente, um vício em adrenalina. O coração dela bate forte, bate acelerado. Porque ela sabe que é uma chance única. É um conteúdo único que depois que sai do ar, acabou, ponto, acabou. Se ela está precisando daquilo ali, já era. Porque no outro dia, toda a equipe já está muito treinadinha a dizer, sinto muito, infelizmente as aulas foram retiradas do ar. E tem que ser, até para valorizar quem correu para assistir no tempo, né? Então, a gente procura valorizar as pessoas. Vocês podem ver, panelinha, eu não fico esperando as pessoas chegarem, né? Eu não fico esperando as pessoas chegarem. Não sou eu que tenho que esperar as pessoas chegarem. São as pessoas interessadas no conteúdo e em pegar a aula por completo que precisam ter a disciplina de saber. 6 horas pontualmente a aula começa. Claro que às vezes, para não começar já com teoria, a gente começa, bate um papo, vai fazendo a ambientação, mas é o dia que quer, porque o dia que não quer a gente chega falando sobre aula, conteúdo e pronto, né? Então, mulher, é um vício. E para poder curar esse vício, o único jeito é você se tornar viciada em bons resultados. Então, é se tornar viciada em fazer tudo no seu devido tempo, sabendo que vez ou outra realmente a gente vai ter que adiar. Então, a procrastinação ela é de toda ruim? Não, desde que a gente não faça disso um hábito. O problema não é ter procrastinação, o problema é se tornar procrastinadora, tá bom? E é muito diferente entre hoje eu preciso procrastinar isso em função daquilo outro que é mais urgente. Isso é muito diferente de uma pessoa que sempre procrastina aquilo que é importante, tá bom? Então, não tem problema nenhum, vez ou outra, procrastinar. O problema é que você procrastina uma vez e se der certo, você tende a ficar viciada em procrastinar, tá bom? Então, item 1 já falei como resolver. Item 2, do ponto de vista sistêmico, então esse foi o ponto de vista fisiológico, o corpo. Como é que o seu corpo se comporta diante da procrastinação, tá bom? O que acontece aí nas suas células, inclusive. E trazendo agora para um aspecto sistêmico, ou seja, um olhar mais amplo para a procrastinação, o que nós temos é semelhante ao que foi falado na aula sobre marido. Como é que era o tema da live? Da semana passada, terça passada. Era marido que se sabota. Quem assistiu aquela aula, pronto, você pega aquela aula, os conhecimentos daquela aula, aplica nessa aula, você vai ver que o aspecto 2 tem tudo a ver com o que foi falado na aula sobre marido procrastinador. Marido sabotador, tá bom? Que, resumidamente, tem a ver com o fato de boicote, autossabotagem. Então, para que eu faço isso? E muitas vezes, no olhar sistêmico, as pessoas se sabotam, eu também me saboto, porque eu não estou alheia, não é conhecer que faz com que a gente pare de se sabotar. Então, quem tem o conhecimento só faz menos autossabotagem. Mas, vez ou outra, se a gente não ficar atenta, a gente cai em autossabotagem. Tá? Ninguém fica blindado. A autossabotagem está aí disponível, que nem o ar, né? Para a gente respirar. Só que quem tem o conhecimento, o autoconhecimento, quem sabe disso aqui que eu estou falando para vocês,
não entra em autossabotagem toda hora, como como são os casos crônicos, né? Como eu dei os exemplos, de marido que se sabotam em tudo. Sabotam a saúde, sabotam o casamento, sabotam a própria vida, sabotam o sucesso, sabotam a relação com filhos. São sabotadores crônicos, né? A gente que tem autoconhecimento, que busca o autoconhecimento, raramente a gente entra na autossabotagem crônica. Raramente mesmo. É insuportável. Tipo assim, é simplesmente inadmissível, inaceitável e insuportável. Quando a gente começa a perceber que a gente tem talento, que a gente tem potencial, que a gente tem a fagulha da vida dentro de nós e que a gente não está botando isso para acontecer, é insuportável. A gente não dá conta. Tá? Então, o autoconhecimento, ele nos protege de fazer esse movimento de autossabotagem. Mas voltando para o olhar sistêmico, né? O que é isso? É olhar para o seu sistema familiar. Sim, tem tudo a ver. Lá vem a Marisa, de novo, parece que ama falar desse tema, família, né? Vira e mexe, gente, está falando de procrastinação. Lá vem a Marisa falar de autossabotagem, procrastinação e família. Qual que é a correlação? Toda. Então, além de poder se tornar viciada na adrenalina em procrastinar, você pode estar procrastinando porque você pode estar sendo leal, principalmente à sua mamãe ou às mulheres do seu sistema familiar original, ou seja, suas tias do lado de mãe, suas tias do lado de pai. É muito comum, se a gente veio de um sistema familiar onde as mulheres não tiveram sucesso, onde as mulheres não fizeram assim um trabalho extraordinário, né, na vida delas, conquistaram tudo que elas queriam. Então são mulheres frustradas, são mulheres depressivas, são mulheres que se sentem incapazes, mulheres com baixa estima. A gente veio desse lugar. Então, a gente foi bombardeado com esses comportamentos quando a gente ainda estava em formação, né? Quando a gente ainda estava descobrindo o mundo com a nossa folhinha em branco, entre aspas, escrevendo ali o que a gente queria ou não da vida. Então, sim, o nosso sistema familiar diz muito sobre como nós decidimos viver a vida. E nós podemos seguir também o nosso pai. Nós podemos seguir também os nossos tios, não são só as mulheres, né? Existe uma tendência maior de a gente seguir as mulheres do nosso sistema familiar, em especial a nossa mamãe. E, além da lealdade parental, que é essa cópia cega de comportamentos do sistema familiar, então, se haviam muitas pessoas procrastinadoras ou muitas pessoas que faliram ou muitas pessoas que se divorciaram, então, inconscientemente, eu vou procrastinando as coisas importantes de serem feitas para que, no fim das contas, eu termine a minha vida tendo resultados parecidos com aquele que aquelas mulheres tiveram, tá? Então, tem muita mulher que procrastina, por exemplo, uma simples aula da panelinha, mas era a aula. Eu trago para o meu exemplo, tá, gente? Aqui do meu contexto profissional, do que eu vejo. Marisa, eu votei na aula sobre marido que se sabota, mas não deu para assistir. Não deu por quê? Aí o procrastinador e o sabotador sempre tem uma desculpa, que para ele é convincente, mas para quem está do lado de fora fala assim, não é por nada não, mas eu posso te dar aqui 2,5 milhões de exemplos de pessoas que na mesma situação que você teria dado um jeito de assistir a aula, por segurança. Ficou gravada? Graças a Deus, porque depois eu revejo. Tem gente que tem a capacidade. Você de ter agido de uma forma assertiva, né? Olha, presta atenção nesse comportamento, né? Então, o que eu vejo, por exemplo? Isso é sabotagem. Se eu votei naquele tema, porque é um tema importante para mim, por que eu não estou na aula? Por que eu fico contando com a sorte de essa aula estar disponível? Porque, às vezes, no fundo, eu não posso ter um casamento bom. Então, eu preciso fugir dos caminhos que vão me levar
para a constituição de um casamento bom. Gente, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Quantas alunas minhas... Eu tô tirando print de tudo, tá? Vocês vão ter acesso a isso. Guardando a identidade das minhas alunas. Mas quantas alunas que estão dando testemunho lá na Hotmart, né? Que é o nosso portal de alunas, sobre maridos, sobre elas estarem descobrindo maridos que estavam caminhando para a morte, né? Então, ficou sem som? Eu vi que eu apertei o negocinho aqui sem querer. Eu vi mesmo, gente. Mas voltou, né? Tá, beleza. Foi sem querer. Eu vi meu volume baixando e aumentando do nada, mas eu não imaginei que estava interferindo aí. Mas é óbvio, né, que ia estar interferindo. Então, gente, o que acontece? Muitas alunas percebendo, por exemplo, que inconscientemente esse marido está caminhando para a morte, né? E aí, tendo a chance de mostrar para eles que não é necessário caminhar para a morte. Muito pelo contrário, que vai ser muito bom se eles ficarem na vida, né? Isso é muito sério. Então, muitas mulheres faltam às aulas. Quantos conteúdos tem, gente? Gratuito, tem toneladas de conteúdo. Aliás, esse ano eu desafiei, né? Ao vivo. Eu desafiei. Eu daria, coisa que eu nunca dei, nunca vou dar, é uma vaga do meu curso para ninguém. Não esperem isso nunca. Nunca vai ter sorteio, nunca, não vai. É minha forma de entender. A pessoa tem que fazer, ela tem que se esforçar, ela tem que sentir que ela pagou por aquilo para ela dar valor e fazer a transformação. Então, ninguém nunca vai ganhar meu curso. Mas como eu não tinha nada mais chique para oferecer, eu ofereci uma vaga do meu curso. Se aparecesse na aula ao vivo que eu estava fazendo alguém que fosse idôneo e que me dissesse que assistiu 100% dos meus conteúdos aqui no Instagram. Graças a Deus, só tinha gente idônea lá, ninguém quis bancar espertinha. Eu não dei a vaga do meu curso para ninguém, porque durante todo o tempo a aula ficou com os comentários disponíveis e ninguém se manifestou, né? Ou seja, 100% das pessoas que estavam ali, claro que tinham pessoas que tinham acabado de chegar no Instagram, mas eu sei que a maioria já estava ali há muito tempo e não assistiu 100% dos conteúdos. Quer dizer, talvez a resposta do seu problema já esteja aqui liberada para você de forma gratuita. Mas acontece que quem é que vai fazer isso? De voltar a conteúdos de 3 anos atrás e vir assistindo um por um, sendo que só por dia aparece no mínimo 2, 3, 4 vídeos. Tem dia que aparece 5 vídeos meus aqui, novos, né, que a gente posta. Então, quer dizer, é difícil acompanhar o ritmo, eu entendo que é. Mas eu sei que tem gente que poderia ter mais disciplina em relação aos conteúdos gratuitos, se não tem condição de entrar para o curso, por enquanto, e não faz isso. Não faz por quê? Porque não pode encontrar a resposta para o seu casamento que está com dificuldade. Porque se encontrar a resposta, vai ter que fazer algo. E se fizer algo, vai ter um casamento bom, ou aumentar significativamente as chances de ter um casamento bom. Mas se ela veio de um sistema familiar onde a maioria das mulheres não tem um casamento bom, é como se ela se tornasse a ovelha negra. Então, acredite no poder disso. Traz culpa. Então, se todas as mulheres do seu sistema familiar se separaram, se divorciaram, ficaram viúvas, ou têm um casamento horrível, eu vou te falar a verdade. Se você está assistindo, né, as aulas sobre as leis sistêmicas, foi falado sobre isso. Existe uma tendência de a gente copiar por amor o movimento dos nossos antepassados. E aí, se existe uma tendência de copiar, e essas mulheres, a maioria, tem relacionamentos ruins, adoecidos, eu, inconscientemente, vou buscar formas de manter o meu casamento ruim. Então, por que muita mulher procrastina a cura do seu casamento, sendo que tem muita chance? Depois eu faço. Depois eu assisto. Tem aluna que compra o curso e não faz. Pra vocês verem como é grave a tal da procrastinação. Compra, gente. Sonho de consumo de milhares de mulheres que, de fato, não tiveram condição de entrar. As alunas entraram, pagaram bonitinho. Está lá disponível para ela por 2 anos. O que ela vai assistir? No último mês. No último mês.
quando tiver para expirar, ela vai agarrar para assistir às aulas e fazer exercício. A hora que ela estiver lá no 4º degrau, o curso expira. Expira. Já está programado, não é nem a gente não precisa nem preocupar. Você comprou o curso dia 20 de novembro de 2020, 20 de novembro de 2022, 2 anos. Ele expira automaticamente. O que a aluna faz? Entra em desespero e manda e-mail. E na aula ao vivo ela vai chamar e vai falar: preciso que você me ajude. Marisa, socorro. Equipe, pelo amor de Deus. E a resposta é a que a gente já está treinando, que ainda não temos isso, mas vai acontecer. 2022 nós vamos ter aluna pedindo, pelo amor de Deus, para liberar as aulas. E a gente vai dizer: não. E agora o curso não custa mais aquele preço que você pagou, ele está mais caro. Então, é a única forma de você concluir, é adquirir de novo, fazer a renovação. Não tem outro jeito, gente. Procrastinador, a coisa tem que dar errado para ele um dia, para que ele pare de procrastinar. Porque, como eu disse para vocês, a maioria das vezes que você procrastinar vai dar certo no final. Mas o dia que não der, é aquele dia que vai te fazer pensar e repensar a sua postura de procrastinação. Então, o item 2, a visão sistêmica da procrastinação, como é que a gente cura? Se eu venho de um sistema familiar onde a maioria das mulheres, por exemplo, tiveram casamentos ruins, e eu quero parar de procrastinar a minha busca por um casamento saudável, como é que eu posso mudar isso? Poxa vida, alunos do casamento 5D, a gente fala isso do bom dia que eu dou para vocês até o boa noite no final do curso, tá? Então, o que vocês precisam entender, vocês que não são do curso, tá? O que vocês precisam entender, isso precisa de cura. Eu preciso conseguir suportar, fazer parte de um sistema familiar onde a maioria das mulheres tiveram ou têm um casamento ruim. Eu tenho que saber suportar, estar na presença daquelas mulheres e não me contaminar. Então, elas vão começar a falar mal do marido? Eu não falo mal do marido. Eu não falo mal do marido. E se falo, é bem da boca para fora, meio que para pertencer ali. Mas não fico falando de fato os defeitos do meu marido, mesmo que ele tenha. Ai, porque meu marido, não. Aí sabe o que as mulheres fazem? Na maioria, fica medindo quem que tem o pior marido. Aí se uma começar a falar assim: gente, não é por nada não, eu discordo, mas o meu nesse ponto posso reclamar não, ele me ajuda com as crianças e nananã. Aí a outra vai falar: não, o meu também, assim. Aí começa todo mundo a defender marido, né? Mas em geral, como não tem essa pessoa saudável dentro do sistema familiar, essa pessoa vai ser você. Até que isso aconteça, você vai estar junto de mulheres que só tem reclamação sobre o casamento, que só tem reclamação sobre o sucesso, sobre o dinheiro, sobre a pandemia, entende? E aí, para pertencer por amor a essas mulheres, quer dizer, eu fico procrastinando para me boicotar, para eu ser parecida com elas, porque no fundo eu tenho muito amor por elas. Como é que eu mudo isso? Eu preciso entender que o meu amor permanece mesmo que eu faça diferente. Aliás, o amor delas também permanece. Óbvio que se eu mudo e de repente eu sou a primeira a ficar casada e bem casada, é óbvio que eu vou ouvir um monte de coisa. Claro, ela é mulherzinha. Claro, ela faz isso pro Juliano. Claro, ela lava cueca. Claro, ela lava meia. Claro, ela lava máscara, né? Quem tava reclamando de lavar cueca e meia, agora tem que lavar a máscara do marido. É claro, onde o Juliano chama para ir, ela vai, ela abre mão das coisas dela para acompanhar o marido. Claro, ela não. É sim, tô nem azul, podem falar o que for. Então, é aquela coisa assim, você chega no sistema familiar, você é coretada. E agora ela só fala de casamento bom. Só porque restaurou o casamento, agora ela só fala disso. E agora ela virou a guru dos relacionamentos. Pipipi. Aí tem umas que são mais cruéis, elas sentam e elas vão te testar. Nossa, fulana, você voltou às boas com o fulaninho, sendo que ele te traiu? Vem cá. Você não tem medo, não? Como é que você confia? Mulher, você é boba demais, vou te contar. Aí ela fica te provocando. Por quê? Porque por amor, essa prima, essa
tia, às vezes até sua mãe, às vezes até sua irmã, né? Ela quer que você jogue no time delas. Então, assim, se elas estão com o casamento ruim, elas acham, isso inconsciente, tá? Elas acham que você, para pertencer, precisa ter um casamento ruim também. No fundo, fica aquela sensação assim, se essa pessoa aqui, se essa mulher tiver um casamento muito diferente, ela não vai querer conviver com a gente, ela não vai querer mais ser minha amiga, ela não vai querer mais ser minha confidente. Por isso que a hora que você começa a mudar e você começa a ganhar dinheiro e você começa a andar bem bonita, se isso é importante para você, se você tem um casamento muito feliz, se do seu casamento emana luz, um monte de gente se afasta, não dá conta de suportar. E os familiares, muitas vezes, ficam te coretando, né? Ficam, ai, agora chegou a rica, chegou a doutora, chegou não sei quem, né? Chegou o bonitão. Nossa, olha o tanto que ele tá bonitão, com um ar de deboche, vindo da própria família, que deveria estimular, né? Que deveria ficar quieta. Às vezes, família, ficar quieta é a melhor coisa que faz. E por que fazem isso? Por amor. Porque inconscientemente morrem de medo que aquele membro da família vire uma ovelha negra, tá? Então, o segundo ponto é a lealdade, cópia do modelo parental. E já contei para você, então, como é que a gente faz. A gente tem que suportar. A gente tem que estar consciente de que a gente vai fazer um pouquinho diferente. Lembrando que quem critica faz igual, tá? Então, se você está criticando muito a sua mãe, né, por ela ser procrastinadora, eu já vou te contar a receita. Você vai se tornar uma procrastinadora. E isso vale para qualquer coisa do mundo. E o último ponto é o aspecto psicológico. Então, eu falei, a procrastinação tem um aspecto fisiológico, a procrastinação tem um aspecto sistêmico e a procrastinação tem um aspecto psicológico. E dentro do aspecto psicológico, eu vou falar para vocês 5 itens, rapidinho. Seguinte, primeira coisa, então aqui são crenças que levam ao comportamento, tá? Por isso que eu coloquei dentro da vertente psicológica. Então, são coisas que estão impregnadas na nossa mente e que acabam que acabam aparecendo, né, dentro dos nossos comportamentos, acabam refletidas no nosso comportamento. Então, deixa eu só tirar aqui, porque agora, como são tópicos, só para vocês acompanharem e não perderem nada, porque não vai dar tempo de repetir, tá? Então, dentro do aspecto psicológico, ou seja, eu tenho crenças. Essas crenças motivam um comportamento. O que a gente tem? A gente tem o seguinte, a gente procrastina por falta de confiança. Então, vou falar 5 pontos. Falta de confiança. Falta de confiança em si mesmo. Não, gente, eu não dou conta. Nossa, eu juro, é grande demais para mim. Eu não dou conta. Não, casamento, vai dar conta de ter um casamento bom só... só uma mulher que dá conta de pagar terapia todo dia, uma mulher que tem tempo para assistir essas aulas. Eu não. Quer dizer, ela não confia que ela é capaz de organizar o seu próprio tempo para consumir conteúdo gratuito. Lembra que eu falei? Sempre tem uma desculpa. Só que essa desculpa, ela é esfarrapada para a gente que está do lado de cá. Porque para a pessoa que usa a desculpa... Gente, eu juro por Deus, aquilo para ela é a verdade. É a verdade. Ela olha para isso aqui e ela fala assim, essa caneta é verde? E a gente fala, né? Não, amiga, isso é vermelho. Marisa, olha bem. Ela acredita naquilo que ela está dizendo. Então, quando ela fala, eu não tenho tempo, a gente vai para ela e fala, você não tem o quê? Tempo? Tempo você tem. Não tem. Acordo cedo, bli. Ela vai te convencer. Então, não adianta argumentar. Aí, sabe como é que adianta? Eu, pelo menos, como é que eu ajudo essas pessoas? Eu falo, realmente seu tempo é diferente do meu. Sinto muito. Ponto. Aí ela fica com raiva e fala, não, mas eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que dar um jeito, porque, todo mundo, no fim das contas, consegue. Então, é isso que eu penso? Eu penso também. Mas não ia adiantar eu te falar, tinha que ser você. Por quê? Porque quando ela fica nesse movimento, ela tá querendo alguém para falar assim, pobre coitada de você, né? A sua rotina é mais pesada que a minha.
Sempre vai ter alguém com uma rotina mais pesada que a gente, que faz mais sucesso que a gente. Sempre vai ter alguém com uma rotina mais leve do que a gente, que faz mais sucesso que a gente. Então, a desculpa não é essa, gente. A desculpa não é essa. Vai falar que você nunca viu ninguém limitado fisicamente. Esses dias eu vi o vídeo de uma mãe cadeirante com um bebezinho de 3 aninhos, mas não, menos, tinha menos. Era menorzinho que o Theo. 2 aninhos, que esse cotoquinho que agora que tá firmando as perninhas para andar, e a legenda dela assim, diriam que eu não daria conta de ser mãe sozinha. Sozinha não, né? Tem o parceiro dela. Sem apoio de alguém 24 horas por dia, ela cata o menininho aqui pelo subaquinho, ó. Ela cata ele, põe no colo dela, ela cadeirante e vida que segue. E aqui. Pensa num vídeo que dá vergonha. Vergonha. Você termina aquilo lá, você não pode fazer mais nada da vida. Você tem que parar e refletir. Por quê? Porque a gente reclama que não dá conta, reclama e transfere responsabilidade para não sei quem. Tendo as 2 pernas boas para andar, para correr atrás do menino custoso. A mulher cadeirante cata o menininho pelo braço assim, ó, uma força que a gente que pode ir para academia e malhar não vai, por isso que não tem. Quer dizer, onde é que está a limitação? Né? Óbvio, é aqui que está a limitação. Então, o procrastinador, ele sempre encontra, né, um jeito de justificar a falta de recurso dele. Mas muitas vezes é a imaginação dele. Imaginação dele. E aí, a esposa procrastinadora, muitas vezes ela não confia em si mesma. Tá? Então, ela procrastina, vou dar o exemplo de casamento, né, gente? Ai, Marisa, queria que você falasse de sucesso profissional, mas aqui a gente fala de casamento. Aí você pega todo esse conteúdo, transfere para a área de sucesso profissional, que você vai ver que é a mesma coisa, tá? Mas eu até fiz questão de pôr o título Esposa Procrastinadora para poder dar exemplos mais focados para a área de relacionamento, tá bom? Então, por exemplo, a esposa procrastinadora, nesse primeiro item que eu estou falando com você, que é a falta de confiança em si, tem a ver com uma dificuldade de acreditar que o casamento dela sim pode dar certo. Que às vezes não estava dando porque realmente uma coisinha estava fora do lugar e não estava funcionando. Mas ela não acredita que ela consegue. Se não for o marido fazer as aulas, ela não consegue, tá? Segundo ponto desse aspecto psicológico é a falta de esperança. Ai, Mari, não adianta mais o meu, não. Eu fico vendo os comentários. Vocês pensam que não? Eu fico com um olho no peixe, outro no gato. Fico vendo comentários. E muitas vezes um pessimismo, que se eu torcer o celular, pinga sangue. Ah, porque no meu caso, é uma mania de achar que o seu caso é o pior de todos. É o pior de todos. Uma mania boba sabe, de achar que só a cruz é mais pesada do que a que a gente viu Cristo carregando, do que a gente viu a nossa mãe carregando. Troca de lugar com a sua mãe para você ver se você daria conta de carregar a cruz dela. Duvido. Duvido 1000 vezes. Assim como a sua filha lá na frente, eu vou falar assim, troca de cruz com a sua mãe. Duvido que você dê conta. Não dá conta. Você daria conta de ter 10 filhos, lavar roupa sem ser na Dona Brastemp, lavar roupa na beira do rio, com sabão de bola que você fez? E que teve que ficar vigiando o menino para não cair dentro do tacho de sabão? Não daria, minha amiga, não daria. Para de se iludir. Não ache que se você trocasse de lugar com a sua mãe, com a sua avó, que você daria conta. Mas elas ficavam exclusivas para dentro de casa. Vai passar roupa no ferro a brasa. Vai, você está acostumado com ferro a vapor. Vai esquentar a brasa, cata a lenha, xuxa a lenha na fornalha, deixa aquilo, faz a comida. Depois você anda rápido para poder pegar aquela brasa, colocar dentro do ferro e dar-lhe passar com as roupas difíceis. Vai tirar as lamas das roupas do marido que foi para a lavoura. Não daria conta não, gente. A gente reclama. Tem que lavar roupa. Eu mesmo tô com uma máquina aqui que só Jesus na causa. Misericórdia antes do Natal. Ave Maria, que as roupinhas que você não pode mandar para lavanderia, tem que ser você lavando. E vai, né? E que quando a gente reclama, ai, tem um saco de roupa me esperando. É porque tem muita roupa, porque se não tivesse, tirava e lavava, né? Só junta roupa porque tem muita. Mas ao invés da gente agradecer, que a gente faz, reclama, procrastina e põe tudo difícil, eu não dou conta.
Não dá conta, então não faz. Não dá conta de ser profissional que trabalha fora e olha a menina e arruma a casa? Delega. Abre mão de alguma coisa. Vai viver uma vida simples para você não precisar, né, que seu marido trabalhe tanto ou que você trabalhe tanto. Mas a gente não quer, a gente quer tudo. Enfim, outra história, né? Agora eu já iria para um outro tema. Mas vamos ficar aqui. Muitas vezes falta de esperança. Marisa, meu casamento não dá certo. Aí eu fico vendo os comentários aqui. Aí uma aluna vem e fala assim, não, mas se você fizer isso, isso e isso. Ah, não. Mas isso aí é porque seu marido isso e isso. O meu não. Ah, não, mas isso aí é porque sua mãe não é narcisista. A minha era. Aí eu trago uma aluna de mãe narcisista aqui pra você ver. Não tem nada a ver. Não tem a ver com o marido, não tem a ver com a mãe. Tem a ver com ela. Tem a ver com ela. Tem a ver com você. Tá? Então esse aspecto psicológico aí da falta de esperança, de que vai dar certo para todo mundo, menos para mim, isso é ótimo para deixar a pessoa na procrastinação, porque ela vai deixando, né? O dia que Deus aparecer e falar assim, agora é sua vez, fulana, aí ela vai e faz. Só que Deus não prometeu isso não. Ele tá dando a chance todo dia para todo mundo, né? O terceiro e penúltimo aspecto, terceiro e penúltimo aspecto é um excesso de segurança. E esse excesso de segurança é cruel, gente. É muito cruel. Ah, não, mas vai dar certo. Pode esperar que vai dar certo. Aí deixa para o final, como eu disse para vocês, porque realmente eu acho que 80% das vezes de quem procrastina, no fim das contas dá certo. Por isso que ela fica viciada na adrenalina da última hora. Então, na maioria das vezes vai dar certo. Então, isso é um excesso de segurança, de esperança. Mais de esperança do que de segurança. Segurança ela não tem, na verdade, ela não tem segurança nenhuma de que vai dar certo, mas tem esperança. Sabe que a pessoa que viaja na maionese? Não, vamos ganhar na loteria. Podemos gastar muito aqui com as comprinhas de Natal, né? Nós podemos deixar para fazer isolamento social depois da vacina. Tem gente que procrastina os cuidados, por quê? Depois da vacina a gente cuida disso aí, né? Excesso de esperança de que vai dar tudo muito certo. Até um certo ponto, ter esperança e positividade é perfeito, mas passou do limitezinho, já fica bobo, né? Vira bobeira, já não é mais inteligente. Então, a mulher procrastinadora, a esposa procrastinadora, ela tem esperança de que vai dar certo. Então, ela vê um filho com problema e ao invés dela procurar ajuda, o que ela fica? Não, mas isso aqui vai... Não, mas isso aqui... Não, eu tenho esperança, eu tenho fé que vai dar certo. E Deus está lá falando assim, gente... Fé tem hora que é simplesmente joelho no chão, oração, entrega, confiança, ponto. Tem hora que é arregaçar as mangas e ir atrás de recurso, porque ele capacita profissionais para poder ajudar, né? Mas a mulher que procrastina, ela se baseia na esperança. E muitas vezes o discurso dela é um discurso que parece muito positivo, mas no fim das contas é só para justificar o fato de ela sempre estar deixando para lá. E por último, e não menos importante, aliás, eu diria que esse é o top, né? O top. Você tem que botar atenção em um aspecto, dentro do aspecto psicológico, esse é o ponto. É uma irresponsabilidade. Procrastinador é irresponsável. Ele sabe que aquilo é ele quem tem que fazer. E ele finge que não sabe. E ele deixa a coisa passar. Isso é irresponsabilidade. Por que é irresponsabilidade? Porque o ignorante é aquele que nem sabe que aquilo é ele quem tem que fazer. Muitas vezes seu marido, depois que você toma conhecimento aqui, você vai ver o tanto que seu marido é ignorante. Ele não sabe que ele pode parar de caminhar para a morte e ficar na vida. Ele não sabe. Quem assistiu a aula sobre marido sabotador, que está caminhando para a morte, sabotando a vida, foi você. Seu marido está na ignorância. Mas você não fazer nada em relação ao que você aprendeu, vendo seu marido caminhar para a morte, minha amiga, aí já não é com você, aí já não é má com ele. Aí a gente já não está falando mais de ignorância, agora a gente está falando de irresponsabilidade. Porque se eu vir o meu marido fazendo algum movimento que é prejudicial para a vida dele, se eu amo a vida dele e eu não quero ficar viúva, e eu não falo nada, ou eu não faço nada em prol daquilo, significa que eu estou sendo irresponsável, procrastinando, deixando para outra pegar e fazer. Basicamente, pode reparar a quantidade de esposa que descobre as coisas, não faz em tempo
vem outro e faz. E vamos parar de achar que a gente está isolada no mundo. Tem muito marido procrastinador, sabe das necessidades da esposa, não faz, vem outro e faz. Porque ele acha, né, que ele está vivendo uma bolha e que ninguém olha para a esposa dele. Ah, olha. Gente, tem sempre alguém te olhando, tem sempre alguém olhando para o seu marido. Você pode anotar o que eu estou te dizendo. Às vezes não é quem você pensa. Às vezes é a pessoa menos... Ontem respondi uma aluna que falava assim, ó, porque na aula eu falo sobre a importância da gente ter amigos. Não precisa ser muitos, não precisa, pelo amor de Deus, não precisa. E ela falou assim, é difícil pra mim, porque eu confiei num casal de amigos e o meu marido teve um caso com essa mulher. Então eu acho que agora o melhor é não termos amigos. Eu falei, não, o melhor é ter amigo e saber que é amigo. Primeiro que isso aí não é amigo, né? Então você tem que saber, você tem que aprender a proteger seu casamento. Isso aí foi o maior ensinamento de que você não sabe cuidar do seu casamento. Porque como é que você não viu que uma amiga estava tretando com seu marido? Você não olha nem pro seu marido, nem pra sua amiga. Sinto muito. A receita não é parar de sair com a amiga. Com essa amiga, óbvio que nem é isso, né? É tudo menos amiga. Então, ter esse olhar, né? Porque a gente às vezes acha que ninguém tá olhando pro seu marido. Às vezes você acha que seu marido é tão defeituoso, eu quero fazer uma live sobre isso. Às vezes você acha que seu marido é tão defeituoso que todo mundo olha seu marido com seus olhos. Não é. Só você olha seu marido com seus olhos, com esses olhos aí. Principalmente no quesito defeitos. Lá fora ninguém tá sabendo desses defeitos dele. Então, mesma coisa os homens em relação a você. Só quem sabe dos seus defeitos mais profundos é quem convive com você todos os dias. Lá fora, não. Lá fora é mais uma mulher bonita, inteligente, disponível, agradável. Os homens lá fora que te desejam, eles não sabem dos seus defeitos. Assim como muita mulher não ia querer nosso marido se soubesse dos defeitos dele, muito homem lá fora também não ia querer a gente se soubesse dos nossos defeitos. Mas não sabe, porque lá fora a gente não mostra. Eles também não mostram. Aí você fica procrastinando, vida sexual não tá bem, vamos procrastinar. Vida financeira não tá bom, vamos procrastinar. Vocês não têm uma rotina gostosa dentro de casa, vamos procrastinar. Vocês não fazem oração junto dentro de casa? Vamos procrastinar. Vai procrastinar. Aí o casamento vira aquele negócio. Trem ruim, né? E de repente, vem um que quer cuidar, quer fazer oração em casa, que quer não sei o quê. E isso não é unilateral não, tá? Acontece de lá e de cá também. Se eu pudesse, se eu estivesse falando com os maridos, eu estaria falando para eles ficarem atentos com essa história de... Depois eu olho para ela, depois eu cuido dela, depois eu faço uma massagem nela, depois eu faço um elogio. Ah, vou esperar ela fazer X, Y, Z para depois eu elogiar. Enquanto você está esperando ela fazer X, Y, Z, tem outro elogiando ela sem ela fazer X, Y, Z. Gente, isso é a realidade, isso é vida real, tá? Os contos de fadas não trazem essas realidades, mas eu trago. Por quê? Porque só assim, se a gente abrir nossos olhos, é que a gente vai ver o tanto que é possível dar certo um casamento e o tanto que é fácil de fazer dar errado. Essa é a verdade. Como é que eu curo, então, essas questões dentro do aspecto psicológico, tá? Só é possível se eu mudar as minhas crenças. Então, se eu assumir a responsabilidade, se eu parar de achar que eu não sou capaz, se eu parar de achar que meu casamento não tem chance ou que qualquer outra coisa na minha vida não tem chance, vamos supor, questão profissional, né? E o que mais? E a questão da falta de confiança em si. Então, tem que parar de achar que você não é capaz, tem que confiar que você é capaz, sim. Talvez você não é capaz sozinha. Aí você junta aqui conosco. Junta com nós, como diria o mineiro. Junta com nós, cola com nós. Sozinha, às vezes, a gente não dá conta mesmo. E aí a gente junta com quem tá dando conta. E a gente junta com quem sabe um pouquinho mais do que a gente. Aí a gente dá conta. O excesso de esperança, né? De que, uma hora vai dar certo. Aliás, a falta de esperança. Marisa, para mim não vai dar certo. Para com esse vitimismo. Para com o vitimismo. Para de ser vítima. O mundo não te deve nada. Entenda uma coisa, gente, o mundo
não te deve nada. O ano de 2021 não tem obrigação de ser melhor do que o ano de 2020, porque nós passamos por uma pandemia. Está guardado para 2021 o que é do ano de 2021. Não pense que o ano de 2021 tem a obrigação de ser mais leve porque você está exausta. Se vira, o mundo não te deve nada, portanto, se vira para fazer um ano mais leve. Talvez não vai ser um ano mais leve, mas vai ser um ano muito mais produtivo, rentável, né? Próspero. E tudo isso dá mais trabalho. Tá bom? Então para de achar que o mundo te deve alguma coisa. Que alguém tem que vir te salvar. Para! Ou você se salva, ou então... Porque tá cada um, gente, lutando pela sua salvação. Você não tem obrigação de salvar seu marido. Nenhuma. Quando eu chamo de salve seu casamento, é muito mais para provocar e para mostrar. Tem como você fazer a sua parte. E fazendo a sua parte, você pode salvar seu casamento. Sabe por quê? Porque você vai influenciar seu marido. Mas salvar seu marido, que horas que eu falei? Salve seu marido. Não tem... Vocês nunca vão me ouvir falando isso. E se falar em tom metafórico. Mas o que tem de aluna que com seu comportamento está influenciando o marido a se salvar, não está escrito no gibi, gente. Por isso que nós montamos. Eram para ser três turmas esse ano. 3, o curso começou em janeiro. A gente pensou um a cada aí, uma média de 4 meses para a gente testar. E a gente foi vendo a quantidade de pessoas pedindo e a gente abriu 6. A gente abriu 6 turmas do curso que era para ser 3 turmas. A gente tinha todo o calendário de 2020 prontinho. Por quê? Porque a gente foi vendo resultado, que a proposta realmente tinha muito valor. Panelinhas, primeiras panelinhas dava 30 pessoas, gente. Quem aqui é da primeira panelinha lembra, 30. No auge a gente dava 90 pessoas. Hoje, quando baixo, 120, 130 pessoas. Quer dizer, a gente já quase triplicou a quantidade mínima de pessoas na aula ao vivo. E hoje eu deixo muito mais salva do que antes. Antes não ficava nada, antes era 0. Nenhuma aula da panelinha ficava salva. Hoje, todas ficam salvas, né? Quase todas. Quase todos, 90%. Para você que é procrastinador e quer continuar sendo procrastinadora, eu vou te dar um grande incentivo para continuar sendo procrastinadora. A maioria das aulas da panelinha vai ficar disponível. Pode continuar sendo procrastinadora. Na sua vida, na minha vida, não muda nada se você passar a ser uma ex-procrastinadora. Vai mudar é na sua vida. E você precisa estar preparada, porque ser rica, bonita, bem casada, bem-sucedida e feliz incomoda. Você vai precisar ser forte. Então, eu não vou forçar ninguém a abandonar a procrastinação. De vez em quando eu vou te provocar e vou tirar aulas do ar. De vez em quando eu vou provocar. Mas na maioria das vezes não vou provocar, não. Vou deixar, quer ser procrastinadora, seja. Só que seja responsável pelos resultados que você vai colher. Não vem depois vir me falar que o problema é só do seu marido. Não venha me falar, se você não fez a sua parte, não venha me falar que é só mulher rica, bonita, que consegue ter casamento bom, tá aí a mídia para dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra, tá? Espero que essa aula tenha edificado, espero que essa aula tenha aberto seus olhos, não só para a questão da procrastinação, como para outras questões. E eu vim para te dizer nessa aula que é possível sim deixar de ser procrastinadora. Mostrei o passo a passo de por que você está procrastinando e como é que você para de procrastinar, tá bem? Beijo para vocês, obrigada por me ouvirem, obrigada por não me deixarem sozinha aqui com essas ideias, com essas caraminholas. Um beijo, tá? Bom dia para vocês.